Amém? Pai do Senhor a todos, graças a Deus. Vamos passar para a palavra em nome de Jesus. Antes vamos orar aqui. Senhor Deus, Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar, Deus, por estar aqui, Deus, por mais um dia. Vamos ouvir da tua palavra e da tua direção, Pai. Eu peço da tua graça, da tua presença e da tua misericórdia em nome de Jesus. Vem abençoando com o teu poder a tua graça, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lucas 7, versículo 2. Irmãos, o que eu queria trazer para nós é Lucas 7, versículo 2. E o servo de um certo centurião, o qual muito estimada e o servo de um certo centurião. Então, de quem a gente está falando? De um centurião. Quem é esse centurião? É um centurião romano, obviamente. Ele não é crente. Mas vamos lá. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, um servo de um certo centurião. Então, o servo do centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Vai lá. Seguido, por favor, tá? E chegando ele junto, chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda e tal, e conceda isso. Vai lá. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, era uma pessoa, o centurião, que ele tinha lá uma certa afeição, né? Até tinha construído a sinagoga, edificou a sinagoga, e o servo dele estava doente. E o servo dele doente, ele vê que Jesus está chegando. E ele pede para os principais da sinagoga lá e falar com Jesus. Aí eles vão lá, falam com Jesus e tal, aquela coisa toda. Versículo 6, vamos lá. Ó. E foi Jesus com ele. Mas quando estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ó, presta atenção. Olha só o que eu quero trazer para nós. E foi Jesus com... Pode mudar o versículo 7, por favor. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Volta lá no versículo 6. Olha só. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Olha só, primeira coisa, ele estava entendendo quem ele era e reconhecendo a autoridade e a santidade de Jesus. Presta bem atenção. Versículo 7. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Olha só, tudo isso, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus e o poder de Jesus. Jesus, ó, eu não considero que eu vou receber o Senhor na minha casa. E nem sou digno de que o Senhor ir até aí. Versículo 8. Vamos lá no 8. Porque também, por que ele falou? Ele falou assim, ó, volta o 7, por favor. Ó, e por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, o que eu preciso entender aqui? Em relação à nossa fé,
nós precisamos tirar os nossos sentimentos de lado. Por quê? Porque o sentimento vai atrapalhar. O que eu preciso fazer? Ô Jesus, aí ele fala lá com os pessoal da sinagoga lá, aí os sacerdotes da sinagoga vão lá falar com Jesus, e Jesus vai com eles. Aí quando ele vê que Jesus está chegando, ele vê Jesus lá na frente. Fala assim: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, e nem achei digno de ir ter contigo, mas diz só uma palavra. Irmãos, muitas vezes nós precisamos separar os nossos sentimentos da nossa fé, porque vai atrapalhar. Uma hora ou outra eu vou precisar escolher, e entre os sentimentos e a fé, eu vou agir pela fé, não importa o que eu estou sentindo. Às vezes a gente está sentindo uma dor muito forte, mas não é pela dor que eu vou ser salvo, não é porque está doendo muito. Como é que foi que o Jonas foi salvo? No momento que ele clamou. Como é que ele estava se sentindo lá dentro do peixe, que não foi afogado? É uma coisa extraordinária, não morreu afogado, não aconteceu, não morreu afogado. O que nós precisamos entender? Diante dessa situação, não é por aquilo que eu estou sentindo, mas é por aquilo que eu vou fazer, pela minha atitude de fé. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ele só queria uma palavra vinda de Jesus. Agora vamos lá, vamos entender. Versículo 8. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Olha só, aonde que ele está levando o nível da conversa com Jesus. Mandando o recado lá, porque também sou homem sujeito, eu estou debaixo de uma autoridade, sujeito à autoridade. E tenho soldados sob, debaixo, né? Sob é debaixo. Sob o meu poder, embaixo, né? Sob. Embaixo do meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. O que ele estava entendendo? Às vezes, se eu ficar com sentimento, fulano, vai lá, faz tal coisa. Fulano, vai lá, soldado, faz isso. Servo, vai lá, pronto. Separa os sentimentos das coisas em relação à fé. Vai lá, versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus era uma autoridade no mundo espiritual, uma suprema autoridade. O que nós precisamos entender é, em nome de Jesus, separa a fé daquilo que você está sentindo. Às vezes vai estar doendo, pode acontecer uma situação de estar doendo muito, e isso vai nos levar a clamar. Mas não é porque está doendo muito, é pela fé que eu vou ser salvo, mediante a Jesus. Mas tal situação vai ser mudada pela fé, porque eu estou clamando a Deus. Pode ser uma situação de alegria? Pode. Mas o que vai acontecer? É pela fé que as coisas vão acontecer. O que eu preciso entender é: Jesus, declara só uma palavra. O que eu preciso entender? Mas estou assim, estou assado. Se Deus te deu uma palavra, em nome de Jesus, você vai na força daquela palavra. Eu vou na força daquela palavra e vou vencer. Vou vencer porque eu sou bom? Não, pela fé nós vamos vencer. Então ele falou assim: Jesus, é o seguinte, não dá para eu fazer um cafezinho para o senhor agora. Eu sou romano, a minha casa não está boa para te receber. Eu acho que tem idolatrias aqui, isso daí é o que estou falando, não tem nenhum contexto nisso aí. Mas ele tinha o motivo dele lá, mas ele reconheceu Jesus como autoridade, porque ele também era autoridade na terra. Porque ele era um centurião, então ele cuidava de 100 soldados. Tinha 100, né, centurião. Então ele cuidava de 100 soldados. Estava debaixo da autoridade dele. E ele falava, eu falo para um, vai, ele vai. Ele reconheceu. O que eu preciso entender? Larga o sentimento de lado pela fé. Chegou uma situação.
Muitas vezes nós sentimos, eu vou fazer tal coisa, vou pagar essa conta. De manhã eu falo, vou pagar essa conta. Quando é de tarde, a gente já mudou de ideia. Por quê? Porque o nosso sentimento mudou. Às vezes mudou alguma coisa. O que eu preciso entender? Tomar atitude pela fé e não por aquilo que eu estou sentindo. Porque se nós agirmos por aquilo que nós estamos sentindo, uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, uma hora você vive uma notícia boa, daqui a pouco pode surgir um desafio. O que nós precisamos entender? Vai pela fé. Em nome de Jesus, a fé não vai deixar falhar. Jesus, diz só uma palavra, versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Jesus liberou uma palavra e as coisas aconteceram. O que nós precisamos entender? Pode estar doendo, pode estar muito feliz, mas nós precisamos seguir pela fé e separar essa parte das nossas emoções. É claro que vai surgir situação que vai nos gerar emoção, vai nos gerar sentimento, porque Jesus é fiel, é poderoso, gera sentimento, a presença de Deus. Quando Daniel clamou ali que o anjo veio trazer a notícia, ele ficou até com a perna fraca e a força saiu, né? Ele fala. Por quê? Porque a presença do anjo de Deus ali tinha a presença direta de Deus. E ele estava sentindo aquilo. Só que tem coisa que não pode influenciar minhas coisas. Eu estou sentindo isso. Irmão, se eu, por exemplo, às vezes surgiu situações na nossa vida e eu preciso ir lá e falar, fulano, você me perdoa? Aí o fulano vai falar, te perdoo. Só quem perdoa é Deus, mas eu preciso ir lá fazer minha parte. Por quê? Porque se eu esperar sentir, se eu esperar ter algum sentimento, nossa, eu vou pedir perdão, vamos abraçar, vamos comer um bolo. Não, vai pedir perdão e cada um vai para o seu lado, em nome de Jesus, mas não vai ficar coisa. O que eu quero trazer é, obedeça à fé e não os seus sentimentos. O nosso sentimento nos leva para cada coisa. Uma hora você está pensando uma coisa, uma hora você está sentindo uma coisa, outra hora você está sentindo outra. O que eu preciso andar? Debaixo da direção de Deus. E isso é diferente de eu ter o impulso de Deus. Deus me dá um empurrão ali, dá um impulso para alguma coisa. É diferente de eu estar sentindo, será que vai dar certo? Né? Você está empolgado, você fala, não, vamos chamar todo mundo. Não, daqui a pouco, acho que eu pensei errado. Por quê? Porque eu estou sentindo. Agora, quando nós tomamos decisões pela fé, nós vamos viver isso aqui. Ô Jesus, sei que o Senhor é autoridade. Eu não sou nem digno que o Senhor venha aqui na minha casa, mas eu sei que se o Senhor ordenar, as coisas vão acontecer. Nós precisamos de uma palavra e tomar atitude pela fé em nome de Jesus, amém? Não anda pelos seus sentimentos, mas anda pela fé. Continua aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos lá, seguido, tá? Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Presta bem atenção, olha o contexto. Olha o contexto da história. Abraão, você sai da terra que você está aí e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus, eu estou aqui, perto da minha família. Eu estou aqui, pertinho da minha família. O Senhor está mandando eu sair daqui. No final de semana a gente almoça, no final de semana a gente conversa e tal. O Senhor está pedindo para eu sair daqui. Abraão, vai logo. Não foi assim a conversa. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que nós precisamos entender? Se eu ficar sentindo, eu não vou viver a promessa de Deus. Por quê? Porque eu estou sentindo um monte de coisa. Mas sabe o que é? Não, pela fé eu vou tomar atitude. Eu estou ouvindo o que Deus está falando comigo. Ninguém estava ouvindo, mas só eu ouvi o que Deus falou. E eu sei o que Ele falou. Abraão, eu vou fazer uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome e você vai ser uma bênção. Versículo 3. Olha lá, o 3. Chegou no 3?
Olha o 3, versículo 3. E abençoar-te-ei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tinha uma promessa, mas ela ia se cumprir como? Quando ele tomasse a decisão de sair da onde ele estava e viver aquilo que Deus tinha. Se eu ficar, ai não, sabe o que é? Ai, a gente está tão estabelecido aqui, mas a gente vai ir para tal lugar, vamos. Em nome de Jesus, e vai dar tudo certo. Agora, ninguém está falando de coisa de emoção. Agora, se é pela fé, eu vou tomar atitude e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ah, mas não tem como. Você começa a lidar com pessoas, que são muito compromissadas, que tem muitas que tá fazendo muita coisa. A pessoa não tem tempo de ficar sentindo, de ficar se doendo, de doendo, não é assim, Flor? Fulano, faz tal coisa. Não dá não? Ah, não, tá bom, obrigado, beleza. Não vai dar, não. Fulano, não vai ficar assim chorando. Fulano, você não vai. Eu tô aqui. A luz está desligada aqui, vai queimar, vai estragar todas as coisas na geladeira. Não. O que o fulano faz? Não dá pra você? Não dá. Ó, outro dia, fulano, dá pra você me atender aqui? Ó, não vai dar não, eu tô agora ocupado. Eu posso ir tal hora, beleza? Não, beleza, tal hora dá. Ah, ó, tal hora, tá movimentado, não dá, não sei o quê. Ó, mas me fala. Se você não pode, também me fala se você vai ou se não pode. Pronto. Não ficou aquela coisa, ai, será que dá? Ó, Abraão, sabe o que é? Vai lá, Abraão. Não, irmãos. Eu preciso tirar os meus sentimentos de lado. Ah, mas tem tudo isso. Você está debaixo da direção de Deus? Está seguindo o que Deus está te orientando? Então vai que vai dar certo, em nome de Jesus. Abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Às vezes você lida com uma pessoa muito atarefada, que está com muito compromisso. Fulano, tal hora. Aí a fulano vai pegar na agendinha dele lá, na agendinha dela, anotar, tal hora eu vou lá com fulano fazer tal coisa. A pessoa vai estar lá no horário que ela falou. E se eu não estiver lá no horário, sabe o que ela vai fazer? Ela vai embora, porque tem outro compromisso. Não dá pra ficar, ai, fulano podia esperar só 2 minutinhos que eu cheguei. Não, ela esperou todinho o tempo e eu passei e não cheguei. Aí eu fiquei me condoendo. O que eu preciso entender? Separar a fé do que eu estou sentindo. Por quê? Porque chega uma hora, se Deus pediu Isaac, o que eu vou... Ah, Deus, mas o Senhor me deu Isaac. É uma aliança que nós temos com Deus. Se eu ficar pensando, será que isso vai acontecer aqui? Não. A fé vai nos levar a viver coisas sobrenaturais. Agora, se eu ficar, nossa, olha, a proposta de Deus é boa, hein? Vai me engrandecer, vai me abençoar. Se alguém pôr a cara comigo, Deus vai lá e me defende. Se alguém me abençoar, Deus vai lá e abençoa mais ainda aquela pessoa. Ó, vai ter uma bênção tal. Puxa vida, mas eu tô aqui com a minha família, né? Tô aqui com meu pai, com a minha mãe. E eu vou para o lugar que... Irmão, o que eu preciso entender? Em nome de Jesus, toma a decisão que precisa tomar pela fé. Toma a decisão que precisa tomar pela fé, em nome de Jesus. Versículo 4. Ó, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmão, o que eu preciso entender? Nós precisamos tomar as atitudes. O Abraão ficou sentindo, ah, Deus, mas eu estou aqui, será que não dá para mim vir no final de semana? Não, não dá, Abraão. Se você tiver um carro, não tinha carro naquela época, tinha carroça, charrete, e tinha gente que tinha outros que não tinha. Não dava, só andando mesmo. Ah, daqui para lá vai 3 dias andando, 50 dias andando e não chegou ainda. O que nós precisamos entender? Toma decisão. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão obedeceu o que Deus tinha falado com ele. Abraão obedeceu o que ele precisava fazer.
Deus deu uma direção, Abraão obedeceu. Olha só, Gênesis capítulo 13, versículo 8. Vamos ler aqui o que fala. O que o Abraão fez? Tomou a decisão, foi embora, levou o Ló com ele. Lá no meio do caminho, as coisas complicaram. E disse, Gênesis capítulo 13, versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Olha só, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Vai, seguindo, por favor. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar, versículo 11. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Irmão, o que estava acontecendo? Ó Ló, não vamos ficar brigando não dá certo. O que eu preciso entender? Ele tinha uma aliança com Deus, estava tendo contenda. Ó Ló, sabe que é o seguinte? Pode escolher para onde você quer ir. Você vai para um lado, eu vou para o outro e pronto. Mas não fica com contenda. O que nós precisamos entender? As decisões que nós precisamos tomar, eu preciso ir pela fé, não por aquilo que nós estamos sentindo. Ah, mas o Ló está comigo há tanto tempo, mas está dando uma briga, está dando uma contenda, o negócio não flui, as coisas estão tudo bagunçadas. Ah, vou aguentando, vou levando. Não, separa o que tem que separar e pronto. Tem que ajustar? Ajusta. Mas pela fé nós vamos viver aquilo que Deus tem. Versículo 12, ó. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ó a escolha dele. Ora eram maus, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte e do sul, para o e do oriente e do ocidente. Versículo 15. Porque toda a terra que vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. O que nós precisamos fazer? Separar os sentimentos. Acabou de apartar com Ló, porque estava tendo briga, porque estava tendo contenda. O que aconteceu? Deus falou. Por que Deus falou? Porque eu não fiquei lá me condoendo. Ah, coitadinho de você, coitadinho de mim. Olha, aconteceu isso. Não tem tempo. Eu preciso deixar a fé, a minha fé em Deus assumir. Já teve problema no meio do dia? Já. Dava tempo de eu ficar chorando? Não, fulano, você pode dar uma forcinha aqui? Ó, aconteceu isso, eu não sei como é que resolve. Não, peraí. Aí Deus já pôs a mão, o negócio aconteceu. Ó, vai fazer, vamos fazer assim. Por quê? Porque se eu ficar ali me condoendo com os sentimentos, nós não vivemos o que Deus tem. Ó, o centurião... Ô Jesus, dá uma palavra aí que o negócio acontece. Não dá para ficar com sentimentos agora. Olha, Jesus falou, nunca vi tanta fé em Israel. O que nós precisamos fazer? Separa o sentimento, separa a fé do sentimento. Deixa a fé assumir o comando das coisas. Vai tomar uma decisão? Toma pela fé. Vou fazer tal coisa. Eu vou pedir a Deus, vai dar certo? Vai. Agora, se eu ficar assim, meio lá, mas faz escolha. Faz escolha. Ó, o 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Ó, 10 ao 14, tá? Vamos rapidinho. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficará purificado. Olha só, você está falando Naamã. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha só, ele veio lá da cidade dele, passou um montão de dia andando, chegou lá na terra de Israel,
Aí foi parar lá na casa do Eliseu. O Eliseu falou, ó, faz tal coisa. O que eu preciso fazer? A nossa carne vai brigar. Faz tal coisa. Não vai fazer. Não vai. Por quê? Porque a gente tem os nossos sentimentos. Eu preciso colocar o sentimento de lado e agir pela fé. Teve a direção direta de Deus? Deus falou, fulano, você vai fazer assim, assim, assado. Vamos fazer assim, assim, assado? Vamos. Então, pela fé, vai lá. Aí ele ficou zangado. Porque ele pensou que o Eliseu ia lá pôr a mão, passar a mão, e ele ia ficar bom. O que ele entendeu? Que o sentimento dele foi contrariado. E aí, por ele ser uma autoridade, ele ficou resmungando. Tem hora que os nossos sentimentos vão ser contrariados, tem atitude que nós precisamos tomar pela fé para viver o extraordinário de Deus, e nós vamos tomar pela fé, não por aquilo que nós estamos sentindo. Ó, não sou porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se ele e foi com indignação. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, não faz as coisas do jeito que você está sentindo que é que tem que fazer. Eu chego lá e falo assim, não, tem que pôr esse portão assim. Aí o outro fala, não, tem que pôr esse portão assim, não, o portão é assim, pronto, ó, tá no esquadro aqui, tá tudo direitinho. Não é porque eu tô sentindo que tem que fazer do tal, não, eu tenho que fazer o que a direção, a coordenada de Deus. Vai lá, querido, pela fé e toma atitude. Vai lá no versículo 13, ó. Então, chegaram-se a ele, aos seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado? Irmão, ele falou assim, ó, ele não falou nada difícil. Vai lá e obedece pela fé. Tem coisa que nós não vamos obedecer porque nós estamos, eu acho que é certo. Não, eu obedeço porque eu creio. Em nome de Jesus. Vai lá, ó, mergulha 7 vezes no Jordão, você vai ser purificado. Jesus fez o lodo na terra. Vai lá e lava no tanque de Siloé, que você vai ser curado. É assim, pronto. Aí eu fico com o meu sentimento e tal. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Se ele ficasse lá, tem coisa... Se ele ficasse remoendo, se doendo, chorando, não ia viver o que Deus tinha. Tem coisa que eu tenho que fazer assim, ó. Obedecer pela fé. Ah, mas ele deu uma ordem, não foi? Deu uma ordem. Mas você vai tomar essa atitude por quê? Porque você está sentindo? Não, porque pela fé eu vou obedecer aquela atitude, aquela direção, e vou viver o que Deus tem. Senão eu vou ficar assim, não, será? Será que eu pego essa conta? E não, será? Não, eu não sei. Acho que é assim, a gente toma atitude. Não é porque a gente está sentindo, tá entendendo o que eu quero dizer, né? Separa o sentimento. Senão daqui a pouco eu tô sentindo uma coisa, tô sentindo outra, tô sentindo uma coisa, tô sentindo outra. Rapidinho, vamos ler aqui o Josué. Josué 6:2, ó. Então disse o Senhor, vou ler do 2 ao 5, tá? Eu ia ler outros versículos, mas não vou não. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, e aos seus homens valorosos. Versículo 3, seguido, vamos lá, acompanha aí. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 6 dias, ó, hoje... Você vai lá e rodeia a cidade. Amanhã você vai lá e rodeia a cidade. Vai lá, versículo 5. Vai, versículo 5, querida. E será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Irmão, olha, ele falou assim, ó, vocês vão rodear a cidade. Todo mundo rodeia a cidade. Depois,
vai tocar lá a trombeta. E aí depois que trocar a trombeta, todo mundo vai gritar. Tinha tudo coordenado. O que eu preciso fazer? Eu acho que agora é a hora de gritar. Não me deu uma ideia aqui agora, vou gritar agora. Não, não é a hora de gritar. Obedece a coordenada de Deus pela fé. Separa o sentimento. Sabe o que é isso? É assim. Nós estamos vivendo uma situação. Aí de repente sobe lá um calor, um sentimento. Aí vou dar um grito, vou berrar e pronto. Essa é a... Não é a hora. Eu tenho que aniquilar o meu sentimento e tomar atitude pela fé. Não, calma, não é agora a hora não. Ó, na hora que trocar a trombeta, ó, quando ouvindo-vos o sonido da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá. Deus, a gente vai derrubar pela fé, vai derrubar no grito, mas na hora certa é a hora de gritar. Aí me deu lá um sentimento, tô lá andando lá. Não é a hora. Obedece a fé. Obedece o que Deus está dizendo. Em nome de Jesus. Tem coisa que nós vamos tomar atitude pela fé. Vamos finalizar aqui, abre aí no Êxodo 2, versículo... Êxodo 2, versículo... Ó. Versículo 1. Só pra gente entender. E foi o homem da casa de Levica... Ixi, esse aí vai demorar muito. Versículo 3, põe no versículo 3. A gente está falando da história do Moisés. E aí, eles estavam matando todas as crianças. Ó, e ela estava tentando esconder o Moisés. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com barro e betume. E pondo nele o menino, após o junco a mar... Irmão, presta bem atenção. Tem hora que eu preciso obedecer. Tem hora não, toda hora eu vou precisar obedecer a estratégia que Deus nos dá pela fé. O que essa mulher fez? Ó, você faz uma cesta, coloca o menino dentro e põe ele na margem do rio. Aquilo foi um impulso de Deus, uma direção de Deus. Versículo 4. Se ela ficasse, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Vai lá, seguido. Ó. E a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio. E as donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a criada que a tomou. Foi lá e pegou. Vai lá. E abrindo-a viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse dos meninos dos meninos dos hebreus é este. Presta bem atenção. Se eu aprender a separar o que eu estou sentindo, o que a mulher fez? Pegou o filho dela, o Moisés, colocou na beirada do rio, do Nilo. Ó, a menina vai estar tomando banho lá, vai dar certo. Vamos colocar ele aqui. Aí já pensou se ela não segue a direção de Deus? Irmãos, não está falando que Deus mandou. Mas isso aqui só a direção de Deus. Porque estava matando todos os meninos daquela época. Qual foi a estratégia que ela teve que veio de Deus? Colocar ele na cesta e colocar lá no rio. Olha só. Se ela ficasse, não, eu vou cuidar do meu filhinho querido aqui. Eu não vou largar dele, porque senão ele vai morrer. Não, ó, pega ele e coloca assim. Eu creio que Deus deu uma estratégia para ela. O que aconteceu? Parecia que o negócio ia desbarrancar de vez. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Vai lá, versículo 8. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi, pois a moça chamou a mãe. Olha só.
parece que o negócio vai se bagunçar todo. Mas se eu separar o meu sentimento e deixar a fé assumir, nós vamos viver as estratégias de Deus. Deus deu a direção, ó, vai lá e faz pela fé. Se ela ficasse com o menino, o que ia acontecer? Ele ia crescer, ia ver que ele era menino, e ia matar ele. Mas quando ela tomou essa atitude, tem atitude que nós obedecemos pela fé. Ah, não dava para eu tomar banho lá no Damasco, no rio de Damasco? Nos rios lá da minha cidade? Não, não dá. Era esse aí que você tinha que tomar. Obedece a coordenada. Parece que vai bagunçar, mas Deus está no controle de tudo. Presta bem atenção. Oração e clamar a Deus. Ó, separa o sentimento. Tomou atitude? Tomou atitude. Ó, Ló, não dá certo, vai para o seu lado, eu vou pro meu. Tanto que lá na frente, Ló entrou numa fria e o Abraão foi ajudar ele. Foi lá com um monte de gente lá e salvou ele. Agora o que nós precisamos entender? Separa o sentimento da fé para nós viver o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.